Graça e paz. Leio Lucas 23:34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Era Páscoa em Jerusalém, a cidade estava agitada, empolvorosa, não apenas pela Páscoa em si, mas pela notícia de que um rabino da Galileia estava sendo julgado com vistas à sua crucificação. Esse rabino não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. Pois Jesus, então, preso, é enviado a Pilatos, Pilatos o envia a Herodes, Herodes o devolve a Pilatos. Então Pilatos, embora não tivesse achado nenhum indício de culpa de Jesus, atendendo à multidão, Pilatos solta um criminoso homicida chamado Barrabás e envia Jesus para ser crucificado. Jesus, então, na via dolorosa, leva a sua cruz, é ajudado por um homem chamado Simão Cireneu. Ele, no momento da sua crucificação, consola algumas mulheres que estão ali presentes e então sucede a sua crucificação. E justamente nesse momento extremo de dor e de angústia e de desamparo, Jesus ora ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É importante lembrarmos que esse é o momento de maior angústia e de maior sofrimento, porque a crucificação era um castigo extremamente doloroso e cruel, e praticado nos dias do Império Romano. O criminoso ou o crucificado era pregado à cruz e morria horas depois de fome ou sede. Incluso há relatos históricos de que alguns morreram também de loucura. Então, nesse momento onde Jesus está sendo posto à prova, nesse momento onde a ira de Deus está sendo despejada sobre ele, Jesus pede misericórdia e graça a Deus para aqueles que o crucificam. Então Jesus aqui mostra e torna evidente que tem consciência de que as pessoas que o mandaram para a cruz são ignorantes, desconhecem completamente a Deus e os propósitos de Deus. Porque Jesus, na sua oração, afirma: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Para os judeus, Jesus é um charlatão religioso. Para os romanos, Jesus é um agitador social. Mas para aqueles que creem, Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois bem, nesse momento então que Jesus ora ao Senhor, Jesus torna evidente que aquela separação horrorosa, terrível, que aconteceu em Gênesis 3, quando Satanás estimulou o primeiro casal a se rebelar contra Deus, então agora essa relação e esta maldição está sendo agora mesmo eliminada. Porque Jesus novamente torna possível que o ser humano se aproxime de Deus, mas sem estar agora sob a ira de Deus. Pois bem, nós podemos lembrar, por exemplo, Estevão, o primeiro mártir, quando é morto, ele também faz uma oração, e sua oração é: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Estevão também, refletindo o próprio Senhor Jesus, Estevão também pede clemência e misericórdia para aqueles que o assassinaram. Muito bem, esta oração de Jesus me lembra o texto bíblico que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Amados, nós precisamos lembrar rapidamente 4 verdades básicas do Evangelho segundo as Escrituras. Primeiro, a realidade da existência de Deus. Deus é Deus, Ele é Criador, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é legislador, Ele tem todo o domínio, todo o poder, e nós somos criados à sua imagem e sua semelhança para obedecer-lhe e render-lhe glória. Mas justamente o segundo ponto do Evangelho é esse, que nós seres humanos recusamos a viver em comunhão com Deus, rejeitamos a Deus e então atraímos a morte sobre nós. A morte espiritual, que é o quebrantar da relação com Deus, atraímos a morte biológica, que é o cesse
da vida física, a separação entre corpo e alma, e atraímos também a segunda morte, que é justamente a miséria final, a viver eternamente longe de Deus, morto espiritualmente, numa existência eterna, consciente, onde reina a dor e o sofrimento sem qualquer esperança de mudança. Então, nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos relembrar, segundo esta oração do Senhor Jesus, que nós somos pecadores e nós necessitamos de perdão. E em Jesus há perdão. Então, muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus baseados em um perdão irreal e antibíblico. Às vezes achamos que a nossa tradição religiosa nos concede o perdão que necessitamos. Às vezes pensamos que a nossa conta financeira é um indício do perdão de Deus. Às vezes pensamos que a nossa religiosidade, a nossa tradição familiar são suficientes para nos restaurar a comunhão com Deus. A resposta, amado, para todas essas opções é não. A palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 1, que nós somos predestinados em amor pelo Senhor para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E que nele, Jesus Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Amados, nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de celebração, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de crises, nesse tempo de isolamento social, nós precisamos nos lembrar de algo que não muda. Em Jesus há perdão. Sua oração no Monte Calvário foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amados, que nesse dia o perdão de Deus inunde o seu coração e a sua vida, transformando a ti e aos seus familiares em novas criaturas, aqueles que não estão mais rebeldes a Deus, aqueles que estão agora novamente em comunhão com o Pai, mediante o perdão trazido em Jesus. Creia em Jesus, obedeça a Jesus, confie em Jesus, receba a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aquele que tira definitivamente de sobre a sua vida a ira de Deus. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Deus eterno, aplica, Deus, esta palavra do Senhor na nossa vida, na vida de todos aqueles que ouvem e assistem essa mensagem. Pai, nós nessa hora rejeitamos toda fonte de perdão que não seja o seu Filho Jesus Cristo. Pai, aplica esta verdade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e que o Senhor, ó Deus, seja glorificado e exaltado por tamanha misericórdia em oferecer-nos o seu próprio Filho, em enviar-nos o seu próprio Filho para morrer por nós. Te adoramos e te glorificamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Seguimos na caminhada em nome do Senhor. Amém.